Agora você pode abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Hoje nós vamos analisar o verso de número 14, mas nós vamos fazer a leitura do verso 13 e verso 14. Lembrando que no domingo passado nós analisamos o verso de número 13, onde Jesus nos convida a entrar por uma porta estreita. E hoje, sequenciando... no final você me lembra, tá? E hoje, sequenciando a porta estreita, Jesus também vai nos convidar a caminhar com Ele por um caminho apertado. Então nós vamos fazer a leitura desses dois versos. Por favor, Natália, você pode me auxiliar? Amém. Então, a gente percebe, diante desse texto, hoje focando no convite de Jesus para o caminho estreito, lembrando que o Sermão do Monte ele vai terminar no verso 12, como eu disse aos irmãos, Mateus capítulo 7, verso 12, termina o Sermão do Monte, os princípios, os fundamentos. E a partir do verso 13 em diante, verso 13 até o final do capítulo 7, são as aplicações que Jesus usa para dar aos seus ouvintes. Então, quando a gente chega no verso de número 14, onde Jesus disse que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram, aqui nós temos algumas palavras-chave. Você pode pegar porta estreita, caminho, você pode pegar vida, você pode pegar poucos, e você pode, a partir destas palavras, fazer assim um levantamento do que é que o Senhor está mostrando. E eu devo destacar aqui, em primeiro lugar, que Jesus nunca enganou os seus seguidores. Se tem uma coisa que Jesus não fez na sua vida ministerial, foi enganar os seus seguidores dizendo, olha, entra por essa porta aqui, que ela é apertada, mas lá na frente ela vai ficar mais frouxa, vai ficar mais larga. Você pode caminhar do jeito que você pensa, do jeito que você acha que deve ser. Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, o Evangelho que apresenta uma porta estreita e um caminho largo, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus ele tem uma sequência, ele tem uma lógica. É do começo ao fim. Se a porta ela é estreita, ela é estreita como Jesus está dizendo, não tem como esse caminho ser um caminho largo. O caminho é proporcional à porta. Por isso que ele deixa bem claro que a porta é estreita, mas o caminho também é apertado. Jesus não omite, ele não esconde, ele não manipula os seus seguidores, dizendo que se o começo fosse difícil, do meio para frente poderia ser fácil. Ele não faz isso. E ele deixa bem claro, dizendo que são poucos os que vão encontrar essa porta, os que vão andar por esse caminho. São poucos. Imagine Jesus falando isso para os discípulos dele. Ele não está falando apenas para uma multidão, ele está falando para seguidores. Você que é um seguidor de Jesus, que está aqui nessa noite, faz parte da igreja. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você, nos convidando, dizendo, olha, se vocês quiserem me seguir, tem uma condição só. Vocês não podem me seguir entrando por uma outra porta, além da porta que eu já estabeleci.
Qual é a porta que ele estabeleceu? A porta do Evangelho de Jesus, ela é muito bem definida. A porta do Evangelho de Jesus é estreita. Então, quando ele diz que a porta é estreita, é como se não tivesse possibilidade e condição de existir uma outra forma de segui-lo. Talvez você que nos assiste pela internet está pensando que está seguindo Jesus, mas você não passou por essa porta. E que porta é essa? Ele mesmo é a porta. Ele disse em João: eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim encontrará pastagem, encontrará água fresca. Então não existe outro intercessor, outra pessoa capaz de nos conduzir a Deus, capaz de nos levar a Deus para a salvação, senão entrando por esta porta que se chama Jesus. E essa porta é estreita. E o caminho continua sendo largo. Não há como nós manipularmos. Não há como nós tentarmos enlarguecer. Lembrem-se do que eu disse domingo passado. A porta estreita é como se fosse aquela catraca de uma circular. Você que já viajou com malas, você sabe como é difícil você entrar por uma catraca de uma circular carregado de mala. Você tem que deixar a bolsa para trás. Por isso que quando Jesus disse que se nós quiséssemos segui-lo, nós deveríamos matar o nosso eu. O nosso eu é a espécie da obesidade da alma. Pense como é difícil para uma pessoa obesa passar numa catraca estreita. É a mesma coisa de uma pessoa, um crente, ou uma pessoa cheia de si, um eu que é maior do que ele mesmo, passar por essa porta para seguir Jesus. E Jesus disse, se não negar a si mesmo. Então, é como se ele estivesse dizendo, se você não deixar você mesmo para trás, você não é capaz de andar por esse caminho. Por isso que esse caminho não tem como nós adaptarmos o jeito nosso de viver dentro dele. Ou nós andamos do jeito que ele estipula, ou nós não estamos no caminho apertado. Nós não passamos pela porta estreita. É fácil para nós cristãos identificarmos em que caminho nós estamos andando. Que tipo de crente que nós somos. É fácil. É só nós olharmos para o jeito que a gente tem vivido. Nós não podemos nos enganar, irmãos, achando que estamos andando no caminho de Jesus, mas vivendo do jeito que Jesus reprova. Vivendo do jeito que Jesus disse para não viver. Que triste vai ser chegar lá no fim pensando uma coisa e nos depararmos com a fala de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Que triste vai ser. Então Cristo está nos chamando e tem algumas implicações que o verdadeiro evangelho requer de nós. A primeira é decisão. Nós precisamos de decisão. Porque Jesus não apresentou uma filosofia. Jesus não apresentou aqui uma religião para ser comparada, para ser contrastada com outras. Ele não fez isso. O que ele apresentou aqui foi uma possibilidade. Nós temos só esta alternativa, se quisermos segui-lo. É a porta estreita e o caminho apertado. Não tem como segui-lo, se não for do jeito dele. E a nossa decisão, ela vai nos levar a fazer algumas coisas. Para seguir Jesus, nós precisamos decidir abandonar as nossas vontades.
Nós precisamos decidir romper, como eu disse aos irmãos, com as amizades mundanas, as amizades que não nos aproximam de Deus. Nós não temos como sentar numa roda que escarnece e participar dela. E você pode perceber o processo da queda de uma pessoa no Salmo 1. Há uma cadência para a queda. Primeiro a pessoa começa andando, depois ela se assenta, e daqui a pouco ela está participando das mesmas coisas que aqueles mundanos estão fazendo. Então, nós precisamos de decidir, irmãos, abrir mão da inclinação das nossas vontades. Porque a vontade do nosso coração é má, é perversa. A gente não quer Deus. Nós precisamos abrir mão de tal modo que nós não temos como impor nada a Jesus. Pelo contrário, nós devemos nos rastejar aos pés de Jesus. Quando a gente decide seguir Jesus, essa decisão só aconteceu porque fomos convencidos primeiramente. Porque se ele não tivesse nos convencido, mostrado quem nós somos, e nós não tivéssemos nos visto pelo espelho de Jesus, nós jamais decidiríamos segui-lo, porque o nosso coração é enganoso, a ponto de fazer-nos pensar que somos bons, que somos pessoas boas. Então, a decisão só pode acontecer quando Jesus nos chama, Jesus se revela a nós. Foi assim que aconteceu com Mateus. Mateus capítulo 9, verso 9, olha que coisa fantástica. Se levantou e o seguiu. Perceberam? Jesus está saindo, passa pelo caminho. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 10, são os dois capítulos em que Jesus está chamando os discípulos. E quando Jesus começa a chamar os discípulos, todos eles têm uma decisão positiva. Por quê? Para mostrar que o chamado de Jesus é eficaz. Vocês podem perceber, em todos os chamados de Jesus, nenhum decidiu falar para Jesus, não, eu não vou te seguir. Pelo contrário, todos disseram, todos abandonaram, todos deixaram o que estava fazendo para segui-lo, para mostrar para mim e para você que quando Jesus chama, o chamado dele é eficaz. Para mostrar para nós que o sacrifício dele foi perfeito e ele vale para aqueles que ele chama. Por isso que a aula de hoje que o Alex deu, maravilhosa, todo crente tem que ter a segurança da salvação. Se você está aqui sem a certeza da sua salvação, eu convido você a andar no caminho estreito, porque é o que está faltando. Só no caminho estreito nós vamos adquirir a certeza da salvação, porque no caminho estreito a gente aprende com Jesus. No caminho estreito a gente ouve Jesus, a gente confia no que Jesus está falando. E essa decisão, ela demonstra a nossa incapacidade. Por isso que nós precisamos de decidir. Porque quando eu decido seguir alguém, é como se eu estivesse dizendo a mim mesmo, eu sou incapaz de chegar até o local sozinho. Vocês já se perderam em algum lugar, em alguma cidade? Nós homens somos orgulhosos, né? Às vezes a gente se perde e aí a esposa fica, pergunta. Não, pode deixar que eu vou achar. E aí se perde mais ainda, né? Não sei se isso é só comigo, né? Mas eu vejo algumas esposas olhando para os maridos para confirmar a profecia.
Então, quando a gente decide seguir Jesus, é como se nós estivéssemos dizendo, olha, Senhor, eu mesmo, por mim, eu sou um perdido e eu não vou me achar, eu não vou conseguir chegar aonde o Senhor quer. Por isso que eu vou te seguir. E quando a gente segue alguém, a gente não dita para essa pessoa que a gente está seguindo, vira para a direita, vira para a esquerda, faz isso, faz aquilo outro, que é o evangelho que está sendo pregado hoje. Esse o Paulo chama de outro evangelho. O evangelho de Jesus é esse, a gente baixa a cabeça e segue. A gente obedece. Porque Ele é o Senhor. A segunda implicação aqui é se a gente decide seguir alguém reconhecendo que nós estamos perdidos em nós mesmos, a segunda implicação só pode ser compromisso. Então, eu decidi seguir alguém e eu preciso ter compromisso em andar conforme aquele que eu decidi seguir está caminhando. Está exigindo a minha caminhada. E esse deve ser o nosso compromisso. E quando eu tenho o compromisso com aquele que eu sigo, como eu disse, eu me adequo a ele e não tento adequá-lo a mim. Esse é o grande problema da igreja da hora presente. Nós temos tentado adequar um jeito mundano de viver à santificação, ao jeito que Cristo quer que a gente viva. O compromisso é como se eu trouxesse para uma linguagem para você compreender bem fácil. Qual é o compromisso de um soldado para com o seu general? Obedecer, muito bem. Muito bem, Rafael. Olha, Rafael, olha o nome da... olha lá o seu xará lá. Ó. Obedecer. Nós precisamos obedecer. E quando a gente se adequa como um soldado, porque Cristo usou essa figura, o próprio apóstolo Paulo diz que o bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo. Então nós temos um general. Como canta o Ademar de Campos, o nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos. O meu compromisso é seguir fielmente os passos de Jesus. Já pensou um soldado chegar para o seu general e dizer assim, olha, a sua ordem de comando está errada. Eu não aceito isso que o senhor está fazendo, general. O senhor vai ter que mudar a sua estratégia aí. Pensou nós chegarmos para o nosso general e dizermos isso? É uma demonstração de que nós entramos por um caminho e por uma porta que não é a porta e nem o caminho de Jesus. Porque a porta e o caminho de Jesus, a gente se compromete em obedecer, em se adequar a Ele. E quando nós temos um compromisso, nós vamos viver de modo em que Ele seja honrado nos meus negócios, na minha fala, no meu jeito de viver, no meu modo de tratar. Esse tem sido o seu compromisso. O compromisso seu não é em ser membro da Igreja Batista Nova Canaã. Se o seu compromisso se resume a isso, eu digo, meu irmão, você está perdido. Agora, se o meu compromisso e o seu compromisso é ser membro do exército de Cristo, viver para Cristo, aí, irmão, quem vai ganhar é a comunidade onde você está. Porque nós não vamos ter uma pessoa normal aqui, nós vamos ter um cristão aqui, um pequeno Cristo. Já pensou que bênção? Você está sentado e olha para a pessoa que está do seu lado e você diz, rapaz, Cristo está sentado aqui do meu lado. O duro é quando a gente está sentado e a gente sabe que quem está sentado do nosso lado é um capeta. Esse é que é duro.
E não é à toa que a Bíblia deixa claro, né, que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Então, irmãos, vamos nos compromissar com o Senhor dos Exércitos em sermos Cristo, pequenos Cristos, aqui nessa terra. A terceira implicação, se a primeira tem essa decisão por causa do convencimento da parte de Deus, e se tem esse compromisso por causa do Espírito que gera isso em nós, também temos que demonstrar uma identidade, porque não basta nós decidirmos e nos compromissarmos, porque quem decide e se compromete, automaticamente ele tem em si uma identidade. Qual é a identidade sua? Você pode perceber, Paulo, quando escreve às igrejas, ele diz aos irmãos que estão em Éfeso, aos irmãos que estão em Filipos, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipos. Qual a identidade minha e sua? Aos santos que estão em Umuarama. A nossa identidade é, irmãos, que nós temos um Pai. Lá na obra, esses dias atrás, saiu até uma conversa. Ainda bem que não tinha pá, picareta, pé de cabra, martelo perto. Porque eu disse que nós somos vermes. Teve um irmão que ficou bravo. Ainda bem que não tinha nada perto dele, senão eu já ia ser concretado dentro do buraco do elevador. Jaz o Itamar. Mas, irmãos, verme no sentido de nós somos insignificantes. Foi isso que Deus disse para Israel. Lá no profeta Isaías, ele diz assim, ó vermezinho de Jacó. Ó, vocês são insignificantes. Mas na insignificância de vocês, eu coloco dentro de vocês, é o que Paulo vai dizer, que nós somos vasos de barro. Para que serve o vaso de barro? Fala para mim. Para que serve? Então é essa consciência que nós precisamos ter. A identidade que nós precisamos ter é: nós não somos nada sem Ele. Nós continuamos não sendo nada sem Jesus. E com Jesus, a preciosidade, o valor, é o que o Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4. Nós somos vasos de barro, mas a excelência que está dentro de vocês. O que está dentro de vocês é a excelência, é o Espírito Santo. Então, qual é a identidade minha e sua? Nós temos um Pai. Nós temos uma família. E Jesus deixa isso bem claro. Que a família dele, as pessoas estavam pensando que a família dele fosse só Maria, José e os irmãos. Ele estava dentro de uma casa ensinando, as pessoas chegaram e disseram: mestre, sua família está lá fora. E ele diz: a minha família? Minha família são todos aqueles que me ouvem e que me seguem. Quem é a sua família? A sua família são os irmãos na fé. A sua família é o Deus Pai. A sua família é o Deus Espírito que convenceu você. É o nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. Pensa bem, você é irmão de Jesus. Você sabia disso? Às vezes a gente só trata Ele como nosso Senhor, nosso Senhor. Sim, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso irmão mais velho. Ainda que somos adotados, mas nós fazemos parte dessa família que o nosso irmão mais velho é Deus. Você é irmão de Deus.
por adoção, por enxerto. Mas você tem uma família. Então nós não podemos, pertencendo à família de Deus, viver como as famílias que não são de Deus. A minha identidade é fazer aquilo que o meu pai, aquilo que as pessoas próximas da minha família fazem. Você pode ver que criança repete tudo o que o pai faz, o que a mãe faz. E nós somos essas crianças que precisamos repetir o que a nossa família, o que o chefe da nossa família faz. Isso é identidade. A identidade cristã é isso. É a gente poder dizer como Paulo: não sou eu quem vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. E a quarta e última implicação é a santidade. Então não basta eu decidir, eu me comprometer, eu ter uma identidade cristã. Eu preciso também manifestar essa identidade. Como que eu manifesto? Através de uma vida santa, aos santos que estão em Umuarama. Aos santos que estão lá na Canaã. E quando a gente olha para esse aspecto da santidade, é totalmente o oposto do que o nosso eu gosta. Não sei se vocês já ouviram alguns testemunhos. A pessoa começa dizendo, ela fala, por exemplo, 40 minutos ela fala tudo de ruim que ela fez. E ela dá uma ênfase. Rapaz, ela vai dar uma ênfase, mas dá uma ênfase tão grande que parece que ela sente orgulho de todo o pecado, de todo o erro que ela cometeu. Enquanto deveria ser o oposto. Nós deveríamos sentir vergonha. Vergonha dos erros que nós cometemos. E como que Satanás faz? Satanás pega as pessoas que conhecem o nosso passado horrível e coloca perto de nós. E às vezes começa a usar essas pessoas para nos lembrar da vida que vivíamos, para a gente sentir orgulho daquilo. E despertar o interesse naquilo. Então, a santidade é isso, é nós nos envergonharmos da vida que a gente vivia. Nós não nos orgulharmos do pecado que nós cometemos, mas nós nos entristecermos. É nós olharmos para nós mesmos e não aceitarmos os louvores dos homens que tentam nos seduzir para que a gente se exiba, para que o eu da gente cresça, para que a gente apareça. Nós temos que morrer, irmãos. Morrer para nós mesmos, lembrando que todos os pecados custaram caro para nós termos a identidade que temos hoje. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como que você pôde decidir? Como que você deve se comprometer? Como que a identidade sua foi dada para você? Você viu o preço disso? Alguém teve que morrer. Jesus teve que morrer. É só por isso que nós podemos segui-lo. É só por isso que nós devemos ser santo, como ele foi santo nessa terra. E eu fico pensando, às vezes penso mesmo, sabe? Como que deve ser triste para aquelas pessoas
que às vezes estão dentro da igreja. Elas não desfrutam nem da vida cristã e nem da vida mundana. Elas pensam que podem andar em dois caminhos. Podem pisar com o pé em duas canoas, mas não podem. Quando eu deixo de seguir estritamente o caminho apertado e a porta estreita, pensando que eu posso andar nas duas, eu já estou na porta larga. Eu já pertenço ao caminho largo. Eu já estou na perdição. E eu fico pensando como que vai ser triste, às vezes, para esse tipo de gente, quando a doença chegar. Como vai ser triste para esse tipo de gente quando estiver deitado num leito de hospital, sentindo o cheiro da morte e não tendo a segurança, não tendo a convicção de que está salvo em Cristo. Olhando e dizendo: como eu perdi o meu tempo, a vida que o Senhor me deu, com coisas vãs e fúteis dessa terra. Como deve ser triste, irmãos. Como deve ser triste. Então, que o Senhor nos dê graça nessa noite, para que a gente possa fazer a escolha certa. E a escolha que nós precisamos fazer é uma escolha única, não existe meio termo. Se quiser andar com Jesus, cada indivíduo, você não fica esperando o seu esposo, você não fica esperando a sua esposa. Cada indivíduo é responsável por si. Diante desses dois caminhos, diante dessas duas portas, nós precisamos fazer a escolha. Mas não tem uma terceira via? Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 23, deixa bem claro que não existe uma terceira via. Ou é porta larga ou é porta estreita. Olha o que Jesus responde em Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não tem terceira via. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que ele deixa claro que no caminho estreito são poucos que entram pela porta e que andam por esse caminho. Quem são esses poucos? São aqueles que ele escolheu, que ele separou de modo seleto, que demonstra o seu cuidado a cada manhã, que demonstra o seu amor, a sua misericórdia a cada manhã. Responda para você mesmo: que caminho você tem andado? Por que caminho? Tá fácil demais? Tá muito fácil. Porta larga. Tá difícil. Quando eu vejo um crente dizendo: olha, ora porque a prova tá grande, tá difícil, eu louvo a Deus. Na vida cristã existem momentos. Também não é só prova, porque aí não tem coração que aguenta, não tem cristão que aguenta. Mas a maior parte da caminhada é luta. Por que é luta? Porque nós estamos nadando contra uma correnteza. Todo mundo fazendo aquilo que Jesus abomina, aquilo que Jesus não quer. E a gente olha e quer fazer as mesmas coisas, mas nós não podemos. Por quê? Porque nós pertencemos a uma família. Então, irmãos, saiba que por mais que são poucos que estão no caminho apertado, por mais que sejam poucos,
nós nunca estaremos lá sozinhos, nunca. Porque aquele que disse, segue-me, aquele que disse, tome a sua cruz e siga-me, ele está à nossa frente nesse caminho. Nós estamos procurando segui-lo. E a estrada que ele está nos conduzindo é da porta estreita, é do caminho apertado. E não existem ferramentas que enlargueçam, que enlarguece o caminho e a porta. Não existe. Não existe. Se tentarem enlarguecer esse caminho e essa porta, pode ter a certeza de que não é o caminho e nem a porta de Jesus que você está andando. As perdas dessa vida, elas não se comparam e nunca se compararão com a glória que nós receberemos quando partirmos daqui, porque nós andaremos com o Rei dos Reis. Nós estaremos ao lado do nosso general. Nós desfrutaremos das promessas e das garantias que ele deu àqueles que perseverassem, que andassem, que resistissem às dificuldades dessa vida, permanecendo nesse caminho estreito e nessa porta apertada. Para encerrar, você pode ter a certeza que ninguém pode ser salvo pela decisão única de entrar pelo caminho estreito. Ninguém dessa terra pode dizer assim: eu decidi andar pelo caminho estreito e por isso sou salvo. Ninguém. Porque a salvação não depende da nossa decisão de andar, mas a salvação acontece. Nós só andamos no caminho porque Ele nos coloca para andar nele. É Ele quem nos chama para mostrar a nós que não está na força do nosso braço. Eu e você jamais queríamos e andaríamos no caminho de Deus. Nós fugiríamos do caminho de Deus, como sempre fugimos, antes que Ele nos chamasse. Mas quando Ele nos chama, então até a minha decisão de andar ali só acontece porque o chamado dele é tão poderoso que me convence do meu pecado, da minha miséria, que me convence do juízo eterno. Tem um juízo esperando ao pecador que insiste em andar pelo caminho largo, que insiste em permanecer na porta larga. Tem um juízo eterno. Então que o Senhor nessa noite possa chamar você a mudar de direção, a mudar de propósito. E para que você saiba que nenhum ser humano gosta das coisas de Deus, Paulo, em primeira carta, no capítulo 2, verso 14 de Coríntios, e Romanos, capítulo 8, verso 7, ele deixa isso bem claro. Que por nós, jamais andaríamos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Romanos 8:7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Só o Espírito que nos chama. Então, irmãos, aqui está o grande detalhe. Talvez você está aí sentado pensando, bom, se Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos os que entram por ele, vai ter muita gente no céu?
Será que muitos vão ser salvos? Eu gosto de Jesus porque Jesus ele dá uns cortes. Ele nos coloca no lugar. Existem respostas, em outras palavras, que Jesus nos dá para nos calar. Olha o que Jesus responde a uma pergunta como essa, a uma dúvida que talvez está na cabeça de alguns aqui. Se são poucos que encontram esse caminho, que encontram essa porta, muitos então não vão para o céu? Fizeram essa pergunta para Jesus. Lucas capítulo 13, verso 24. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É como se Jesus estivesse dizendo para essas pessoas: se preocupem em entrar pela porta. Você que está perguntando, que está com essa dúvida, se preocupe com você. É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas que perguntaram aqui para ele. Se preocupe com você. O mais importante aqui não é se vai ter muita gente lá. O mais importante aqui, o essencial, como Jesus está dizendo, a essência é: você vai estar lá? É por essa porta que você entrou? É nesse caminho que você está andando? Olha para você. Se preocupe com você. Nós vamos terminar cantando esse belo hino. O hino 222 do cantor cristão. É o convite que Jesus faz a você, a mim, que está aqui nessa noite, que talvez está assistindo pela internet. Jesus está nos chamando. Depois que nós terminarmos cantando, vou aproveitar que o Lucimir está aqui com a Cíntia. Quero destacar a presença desses irmãos preciosos. E o Lucimir vai encerrar aqui orando. E depois da oração eu tenho um aviso para dar aos irmãos do churrasco que nós vamos fazer domingo que vem, num culto de celebração, lá na chácara do Furlan. Tá bom? Vamos só compartilhar a questão dos valores aí, tá bom? Então depois do louvor, o irmão Lucimir vem para orar. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te, sim, a mim.
não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti, sem a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. A paz, irmãos, amém? Eu gostaria só de deixar um versículo. Eu estava me preparando para vir a este culto hoje, e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, e estava relutando ali, e falei: Senhor, se o Senhor está no controle, fala com o anjo da igreja, amém? Isaías 43, 19. Eis que faço coisas novas, coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que o Senhor ministrou ao meu coração, igreja, que vocês não só terão esse tempo novo, mas que vocês viverão um tempo novo na presença do Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu me preparava para vir, que o Senhor vai começar a fazer algo lá dentro da tua casa. Deus vai fazer algo na vida dos seus, irmãos. Vem um tempo novo para esta igreja. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, por termos o Senhor como nosso bom pastor, por fazermos parte do Teu pastoreio.
Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe nesta noite. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos ensinado. Que essa palavra, Senhor, ela possa descer ao nosso coração, nos trazer entendimento e compreensão sobre lutas, sobre dias difíceis, pois faz parte do processo e do caminho ao qual o Senhor nos tem chamado a caminhar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, agora nós vamos regressar aos nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva de volta, guardados e protegidos pela Tua mão de poder. Senhor, nos conceda uma boa noite de descanso, um sono abençoado e reparador. Senhor, uma segunda de paz, uma semana de graça, de renovo, Senhor, de mudanças de situações e circunstâncias sobre a vida desta igreja, sobre as nossas vidas, porque nós cremos que os rios de água viva, Senhor, eles irão fluir, eles irão jorrar, haverá, Senhor, um rio no deserto, haverá um caminho aplainado, pois há uma promessa do Senhor sobre a vida desta igreja, sobre a vida do seu povo, e nós assim te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, só para relembrar vocês, né, essa palavra que o irmão Lucimir trouxe aqui é uma confirmação de algo que já veio esses dias atrás. Nosso irmão Torres, vocês sabem, né? Torres passou por um câncer, está com aquele traqueostomia, e essa semana ele passou lá na obra. E ele tem nos ajudado tanto, ele doou para a gente usar lá uma betoneira, que é caro se fosse para a gente comprar. Mas essa semana, quando ele passou ali, estava eu e o Ademar, depois o Torres saiu, ficou eu e o Ademar chorando, de ver assim o Torres magro, naquele sol quente ali, dizendo, se eu tivesse bom, eu gostaria de estar aqui, junto com vocês. E depois o Torres veio falar comigo, que esses dias ele foi na casa de uma irmã, que foi usada por Deus para me alcançar. Essa irmã, ela, uma mulher de oração, você conhece? Mulher de oração. E ele chegou lá para ir conversar com a irmã olhou para ele e disse assim, olha, o Senhor já falou comigo acerca do templo que vocês estão construindo. Pode falar para o pastor que vai ser pequeno. Irmãos, Deus vai derramar do Espírito dele no nosso meio. Nós temos buscado o dia de quarta-feira na oração. E tem sido bênção naquela casa que o Furlan cedeu para a gente. Um lugar de oração. Um lugar que nós temos experimentado gotas do Espírito Santo. E eu tenho desejado, eu tenho dito, Senhor, eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu quero experimentar daquilo que o Senhor tem. O Senhor tem águas muito mais profundas para nós mergulharmos, para nós bebermos. Nós estamos acomodados, mas o Senhor está mexendo. Está mexendo e Ele vai derramar para a glória dEle. Nós vamos ver muitas vidas sendo salvas e uma igreja vivendo em santidade. Uma igreja amando as Escrituras. Uma igreja de joelhos clamando e adorando ao único Deus. Irmãos, a nossa vida não é nada. O Rafael, no Dia dos Homens, estava dizendo de um amigo que ganha não sei quantos mil reais lá. Mais de 100 mil, né? Mais de 100 mil por mês. E agora descobriu que está com Guilherme Barré. O que vale? O que vale? Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente vai para as coisas de Deus, vai com o coração fechado, amarrado. Irmão, a vida que nós temos não é nossa. É dele. Vamos viver para Ele.
Vamos nos agarrar em Deus, porque a única coisa que nós temos é Deus. Foi isso que Pedro entendeu, a ponto de Pedro dizer assim: Senhor, as pessoas estão indo embora, o senhor não está preocupado? Ele diz: não, você também não quer ir? Aí caiu a ficha em Pedro. Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde você vai, meu irmão? Se agarra nas mãos de Deus e vamos caminhando para Canaã. Amém? Vamos encerrar só comunicando. Irmãos, no próximo domingo, então, nós não teremos escola bíblica. Nós faremos a festa de confraternização lá, um culto lá na chácara do Furlan. Vamos passar o endereço e vai ficar R$ 25 a partir de 15 anos, tá? A partir de 15 anos paga R$ 25 por pessoa. Esse custo, irmãos, é muito pequeno, não cobre os gastos que nós vamos ter. A carne já está encomendada, é alcatra e maminha. Olha só, vocês vão comer alcatra e maminha, melancia, picolé, e aí tem todos os custos ainda de mesa, de um monte de coisa. Nós estamos querendo que os irmãos participem. É impossível alguém dizer que não tem R$ 25. Se você não tiver, você vem falar comigo que eu vou pagar a sua. Sei, mas eu quero que você vá. Mas eu quero olhar bem no seu olho. Olhar bem no seu olho, assim, e dizer: você não tem, né? Ele está vendo. Nós estamos num momento de construção e mesmo assim, nós vamos tirar dinheiro do caixa porque nós queremos manter a comunhão com os irmãos. Tá bom? Então, vocês que deram os nomes, já pode começar a passar o dinheiro para o Maicon, ou então, se quiser fazer o Pix para o Branco, também pode ser feito. Maicon ou Branco. Mas se você for fazer o Pix, já vai cair o nome lá, né? Certinho. Oi? Né? Beleza, então, irmãos? É isso aí. Domingo, a partir de que horas que nós vamos para lá? 5 horas da tarde. A partir das 5, os irmãos já podem se dirigir para lá. Depois vai passar o endereço. Como é que faz para ir lá? Natália, explica aí. Fala no microfone. Microfone na mão, né? E falando, mas tudo bem. A saída para Maringá tem o Aras Maiara, é a entrada na frente. Tem uma placa escrito Garaperama, é naquela entrada, na Estrada Cedro. Aí você vai, segue reto até a igrejinha. A chácara fica do lado de uma capelinha. É uma igreja católica, uma capelinha. Então fica do lado, vai ter um monte de luz, o som vai estar ligado, nós vamos fazer um musical de Natal com as nossas crianças, elas vão participar acho que de uma música, né? Mas depois nós vamos fazer um show de talentos lá, Vamos colocar o Paulo Cerosini para cantar? Não, se eu cantar estraga tudo. Você podia vir participar com a gente, né? Já vem e já traz uma palavra para nós? O que você acha? Hein? Esse irmão aqui é precioso. Irmãos, vamos nos colocar em pé para a gente impetrar a bênção apostólica? Oi. Então, os irmãos que não deram o nome, ainda tem espaço. Só que tem que fechar essa semana, que a carne já está no limite, tá? Senão depois... Oi? Tem que fechar hoje. Quem deu o nome hoje, beleza. Segunda-feira, não adianta mais, hein? É hoje. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que servem a Deus, que estão aqui e que estão espalhados por toda a terra. Todos nós juntos digamos amém, graças a Deus. Deus abençoe você e a sua família. E nós nos encontraremos lá, se Deus permitir, a partir das 5 horas da tarde.